Mas, cara, o humorista, ele não pode ter como base um estilo musical só. Para você satirizar música, você tem que conhecer música, né? Então, para zoar uma boy band, um axé, tu tem que conhecer. E antes de eu ser metaleiro, eu era cantor de churrascaria. É mesmo? Eu cantava churrascaria em Petrópolis com 17 anos. Dá. Então eu cantava de tudo, cara. Cantava o Netinho lá, ô Mila! E uma noite de amor com você. Cara, eu cantava de tudo, cara. E Tu cantava aquela assim? Pirá, pirá, pirou. Pirá, pirá. pode ter sido o embrião, né, cara? Que Pirapirou veio Claro, anos claro. depois, né? Aham. E... Essa eu também ouvi muito. Chegou Essa do legal. Mila era muito da minha infância também, essa música. 1997, cara. Arriou o calção e cagou no chão. Caga, 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 cagou. Se bobear, até essa iam cancelar também. Chegou a alemã. Imagina o palhaço gozo. Tava fudido. Galera, olha só. Era uma época, pra você que tá assistindo esse programa, independente do ano que você tá assistindo, a gente tá... Hoje é 16 de abril de 2021. Antigamente, em 2000, até 2010, a gente podia fazer humor livremente sobre qualquer coisa e as pessoas não ligavam, e davam risada e riam junto. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, a maioria do acervo, tanto do Hermes e Renato, quanto do Amada Foca, que foi o grupo que eu fiz depois com o Bento Ribeiro, com o Paulinho Serra, com o Daniel Furlan, com a Paulinha, a gente tinha liberdade poética para poder satirizar pessoas, etnias, sexos. Hoje em dia não pode mais. Então, quando vocês virem alguma coisa do Hermes e Renato, do Amada Foca, que você não vai entender porque pode ser muito grosseiro, perdoa. Que era da nossa época, tá? Mas esse do Pirapirapirô, ele não tem nenhum, tipo, não tem por que ser cancelado na minha visão. Ele fala negão, fala alemão, mas não atribui nenhum contexto negativo a nenhuma desses dois personagens. A gente buscava rir junto com o público. Aham. A nossa intenção no Hermes e Renato nunca foi humilhar ninguém, sabe? Porque o Fausto era um cara muito tímido. Eu também. E a gente era meio canto da sala, meio excluído, sacou? Então, a gente tinha meio esse senso de justiça. A gente nunca conversou sobre isso, sabe? Mas a gente nunca curtiu esse lance de humilhar os outros, sabe? Então, a gente tentava fazer um humor meio livre disso. Onde que a gente zoava mais? Com bicha. Por quê? Porque o Hermes e Renato, o quadro Hermes e Renato, era uma sátira, era os cafajestes das pornochanchadas dos anos 70. E nas pornochanchadas dos anos 70, era hiperusual esculachar bicha. E isso era uma coisa tão folclórica que a gente não pensava em um minuto sobre essa questão, sabe? Então era natural pra gente. Hoje em dia a gente vê, caralho, cara, se isso passa a gente vai preso. Mas isso porque a gente era retrato do que a nossa sociedade mandava pra gente. E a gente consumia isso e a gente exteriorizava isso. É o mesmo caso do funk proibidão, voltando lá atrás. O cara cresceu vendo Na Boquinha da Garrafa, Segura o Tchan, e o cara vai cantar proibidão porque ele cresceu vendo aquilo. E não era como os personagens do Hermes e Renato fossem referências de como os seres humanos deveriam ser. Eles eram... Era muito exagerado. Era muito por isso que era exagerado. muito foda, porque primeiro, a produção do bagulho era tosca e dava pra ver que era de propósito, tá ligado? Sim. E tudo sempre foi super exagerado. Tem uma do... Cara, assim, eu lembro de várias, tá ligado? Porque assim, eu tirava minha televisão do lugar pra poder ver MTV, poder ver Hermes e Renato. Pode tá crer. ligado? E depois eu baixei uma porrada de pílula pelo Emule. Emule, cara. Inclusive, mano, eu baixei o Padre Quemedo em 2007. Eu baixei o Padre Quemedo. E aí fui lá na casa da minha esposa, que era minha namorada, que eu te falei que era no fim de semana. Aí fui pra lá na casa dela no fim de semana. Eu tinha gravado num VCD, tá ligado? VCD. É. Caralho, bicho. O cara é antigo mesmo. Aí tamo lá assistindo, chega a mãe dela.
ficou putaça, tá ligado? Por causa dos bagulho. Filho da puta! Ela. E era de um jeito, filho da puta! Era muito bom, cara. Era muito bom. Eu lembro que a gente chegava do colégio, era o assunto, mano. Sim. Os caras ficavam conversando, tiravam sarro. Era muito bom, mano. É um absurdo, cara. Eu tenho muito orgulho de ter vivido isso, sabe? Na época que a televisão dava pra gente liberdade total, sabe? Na época você sentia isso? Você sentia que vocês estavam vivendo algo especial? Sem dúvida nenhuma, cara. Porque a gente já sabia que a TV aberta nunca seria um ambiente pra gente com a liberdade que a MTV dava. Uhum. Eles chegavam assim, cara. Vai, mano. Vai. Você sabe por que eles tinham isso? Por que eles davam A tanta MTV liberdade? sempre foi, a MTV Brasil, a MTV antiga, ela sempre deu liberdade total de criação para todos, todo mundo que estava lá. Era como se fosse uma universidade, uma faculdade. E era um laboratório experimental o tempo inteiro, sabe? Eles não se importavam muito com a audiência, eles se importavam mais com o conceito. Sabe? E aí o começo tinha da MTV era bem isso. E aí tinha audiência pra caralho por causa dessa importância pelo conceito, né? Era uma audiência bem de nicho, bem direcionada. Era de nicho naquela época? Sim, sim. Era jovem. Era já. jovem. Mas era todos os jovens, né? Ah, cara, era. Tanto que os eventos do Video Music Brasil, o VMB, davam pontuações de TV aberta. Aquela premiação anual que tinha dos clipes. Sim, sim. Era o dia que... E a MTV sempre teve no radar de todo mundo, né? É a marca mais famosa do mundo, cara, de televisão. Ah, é? Interessante. É. Entendi, olha lá. E, cara, a grande maioria dos países europeus, a Ásia, tem uma MTV própria, né? A gente que não tem mais. A gente não tem mais. Por que será que eles tiveram que sair? Por causa que eles cortaram tanta liberdade que perdeu o propósito? Não. Na verdade, foi um problema de gerência, né? Quem tinha o poder sobre a MTV era a editora Abril. E por causa de crise, não sei, gerência... Deu merda. Eles começaram... acho que por causa da crise, obviamente, porque a internet jogou em cima das revistas, né? Uma vez eu Mesmo. eu ouvi falar dos caras explicando porque a MTV tinha meio que indo pra um lado ruim, porque antigamente eles tinham o monopólio dos clipes. E aí os clipes começaram a passar na internet. E as pessoas não tinham mais que ir na MTV assistir os clipes exclusivos que lançavam. Mais ou menos, assim, eu acho que eles adiantaram demais essa coisa, porque assim que o YouTube chegou, a MTV na temporada seguinte falou, ó, clipe acabou. Clipe agora é só na internet, a gente vai fazer programa comportamental. E aí deu meio um baque, sacou? E o pessoal também ficava muito, a diretoria da MTV se preocupava muito com a audiência feminina. A audiência da MTV sempre foi muito mais masculina. E aí fizeram um movimento para equilibrar isso. E aí vieram mais programas comportamentais, como Fica Comigo, e outros programas... Aquele da Fernanda Lima lá. Isso, e outros programas para grade da MTV. E aí o pessoal mais radical falou, a MTV acabou, não sei o quê, né? Porque não tem clipe, mas isso foi uma ideia da própria MTV de deixar os clipes para o YouTube e fazer uma coisa mais comportamental. Entendi, meio que eles viram que era uma tendência, só que eles adiantaram demais. A tendência, pode crer. Adiantaram demais. E aí com essas dificuldades da editora Abril, era tipo uma franquia, né? Eu pago uma grana para ter MTV no meu guarda-chuva. Esse nome aí. E aí, com essa crise que a editora Abril teve, eles acabaram tendo que abrir mão. E aí voltou para Viacom, né? E hoje em dia a MTV que tem aí é uma MTV bem aos moldes da MTV gringa, né? Que ficar passando uns reality, umas paradas assim. Porque o que é MTV? A MTV é tipo um menudo. O menudo era aquele conjunto de moleques que eram sempre jovens. Quando o integrante do menudo tinha 18 anos, ele tinha que sair da banda para entrar um outro. Porque queria manter sempre esse público jovem. A essência da MTV é essa. O que a molecada gosta de consumir hoje? De férias com ex. Então, eu admito, eu sou um recalcado da MTV. Eu sou, cara. Por que recalcado? Porque essa MTV é uma merda, cara. Essa MTV nova é uma merda. Porque eu sou boomer, porra. E porque você acompanhou a época que a MTV foi mais relevante na sociedade. Sim, só que eu tô envelhecendo. E a MTV não envelhece.
A MTV tá sempre jovem. Mas a MTV tá passando por maus bocados aqui no Brasil também, né? Eu nem vejo. Muita gente não vê. Eu nem vejo, cara. Eu ignoro, porque pra mim, cara, foi muito duro a MTV ter acabado. Porque eu deixei naquela MTV aquela essência tão mágica, tão foda. Eu passei, cara, 12, 13 anos na MTV. É um tempão, né, mano? É uma vida, né, cara? E quando eu vi a MTV acabar e ela voltar renegando tudo o que a MTV Brasil fez no passado, aquilo machucou, cara. Aquilo machucou. Eles pegaram todo o acervo da MTV e simplesmente ignoraram. Todos os VMBs, todas aquelas premiações, todas aquelas apresentações incríveis. O que é uma puta burrice, né? O Hermes e Renato inteiro, o Comédia inteiro, tudo que o Adnet fez, tudo que a gente fez, isso não existiu. Mesma coisa que a Disney pegar e jogar, sei lá, Joga o Mickey fora, é a nova Disney. Não, a Disney agora a gente vai ser os Avengers. Foi isso que eles fizeram. Cara, isso eu achei tão triste, sabe? Você pegar aquilo tudo e falar, ó, essa é a nova MTV. Isso aqui não existiu. Porra, cara. Foda, né, cara? Ainda mais você fazendo parte íntegra do processo, né?